Oi, gente, boa tarde. Isso aqui é minha gravação do vídeo para a apresentação do projeto para a disciplina de ambiente de computação. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o projeto que eu desenvolvi, que no caso eu fiz um programinha que ele calcula uma estatística chamada de DNDS, para código genético, e eu apelidei de DNDS alto. Então, um segundinho. Então, basicamente o código genético, só for em forma de nucleotídeo, ele vai ser traduzido para aminoácido. E aí são vários códons e esses códons codificam 20 aminoácidos. E o que pode acontecer quando ocorre uma mutação, uma substituição nucleotídica, é que você pode ter mutações que elas são sinônimas ou não sinônimas. Uma mutação sinônima é quando a alteração ela não causa alteração na cadeia de aminoácidos, na proteína. Então, por exemplo, se a gente tiver um códon TTT e houver uma mutação no sua terceira posição para C, a gente consegue observar aqui nessa tabela que ele vai continuar codificando o mesmo aminoácido. E aí, isso aqui é chamado de uma mutação sinônima porque ela continua sendo sinônima, né? Continua fazendo o mesmo aminoácido. Só que quando a gente observa uma mutação de TTT para TTA, por exemplo, a gente já observa que houve uma mutação que causou alteração na cadeia de proteína. E essa daqui a gente fala que é uma mutação não sinônima, justamente porque ela vai alterar sua cadeia de proteína. E aí, esse é um indicativo muito interessante quando se fala de inferência evolutiva, justamente porque o DNDS é justamente a razão entre essas substituições de nucleotídeos não sinônimas, que é chamada de DN, e sinônimas, DS, e ele é um indicador de pressão seletiva em genes. Então, se você tiver um DNDS positivo, é considerado que houve uma seleção positiva, que esse gene está passando por uma seleção positiva, que está causando ativamente mais mutações que provocam alterações na sua cadeia de aminoácidos, isso em relação a outra sequência. Então a gente vai pegar uma referência e a partir dessa sequência de referência, a gente compara com várias outras sequências de outros organismos dentro de uma população e com isso a gente consegue observar se está tendo qual é a pressão seletiva para ocorrer isso. No caso, a seleção neutra é quando esse DNDS é positivo e a seleção negativa, que é quando o gene está sendo conservado, que não há mutações, não há uma grande quantidade de mutações na sua cadeia de proteína, é considerado que essa é uma seleção negativa, ou seja, está sendo conservado esse gene e basicamente isso, o DNDS é negativo nesse caso. Então, a minha proposta para o projeto é justamente um programinha que eu apelidei de DNDS Alto. O propósito desse programa é automatizar o processo de obtenção do resultado, ou seja, a gente vai pegar basicamente sequências brutas em ponto fasta, né? E a partir disso a gente vai ter o DNDS do gene. E a proposta desse programa é não necessitar da realização de MSA, que é sequenciamento múltiplo de sequências, né? Então ele vai basicamente o que ele vai pegar são sequências brutas e a partir disso vai ter o resultado já direto. E para isso, isso aqui é basicamente a proposta do código. Ele vai pegar as sequências ponto faixas do arquivo de entrada, do input, vai traduzir essas sequências para aminoácido, vai gerar o alinhamento para par dessas sequências, vai traduzir esse alinhamento de volta para a sua sequência de nucleotídeo com base na sequência original, e a partir disso, a partir desse alinhamento para par realizado, vai realizar os cálculos necessários para gerar a estatística do DNDS. Então, eu vou passar aqui para o código. E, basicamente, esse pipeline aqui que foi desenvolvido, eu fiz em funções dentro em Python, né? Então, o primeiro passo, que é justamente pegar as sequências, né? Essa função daqui é FastaReader. Ele vai abrir o arquivo de entrada, que vai ser um arquivo contendo múltiplas sequências identificadas pelo header com esse header daqui. E ele vai pegar e vai gerar um dicionário de sequências para ter entrada dentro do programa. E aí, posteriormente,
a partir desse dicionário de sequências, essas sequências elas vão ser traduzidas, vão passar para aminoácido para ter o nosso alinhamento, com base nessa outra função aqui do tradutor NN para AA. E basicamente vai pegar o dicionário que foi gerado pelo FastaReader e vai me retornar um dicionário das sequências traduzidas. E aí, essas funções daqui que eu deixei aqui são as funções que a professora já tinha disponibilizado. Então, eu basicamente peguei as sequências, fiz algumas adaptações bem básicas mesmo, tirei a função da matriz que não era necessário nesse caso, e eu fiz a função pair-to-pair, que basicamente vai pegar as sequências de aminoácidos geradas pelo tradutor NN para A, vai ter um output file, que vai ser o arquivo de saída, e o valor de gap. E aí vai pegar o output file, vai gerar um arquivo .txt, e dentro desse arquivo .txt ele vai fazer o alinhamento. Então essa função nw é a função que realiza o alinhamento, como a gente viu previamente nas aulas. E aí o que vai gerar no final vai ser um resultado, e esse resultado vai ser escrito dessa forma: o que é o header da primeira sequência, o que2 vai ser o header da segunda sequência, o alinhamento 0, o alinhamento 1, e vai dar 2 espaços para poder o arquivo ser gerado. E aí ele vai gerar uma mensagem na tela dizendo qual foi o organismo que foi alinhado no momento. E aí no final, como o arquivo todo está sendo escrito dentro desse output file, txt, ele só vai me retornar uma mensagem para o usuário dizendo alinhamento para par concluído para o arquivo de saída, né? E aí, feito o alinhamento, vai passar agora para a próxima etapa, que vai ser traduzir as sequências de aminoácidos de volta para a sequência original. Então essa função daqui tradutor de ANNXT, basicamente vai pegar o arquivo que foi gerado pela sequência, pela função pair-to-pair, um output, e o FastaFile, que vai ser o arquivo original. Então, basicamente, o que essa função daqui vai fazer, ela vai pegar todo esse arquivo que foi gerado e vai gerar vai retornar a sequência. E aí uma função que eu vou precisar fazer no caso é que quando tiver um gap dentro desse alinhamento, ele tem que retornar 3 gaps, né? Porque justamente a gente está fazendo a tradução de volta com base nos códons. Então, feita essa etapa, vai basicamente me dar toda a sequência traduzida de volta, e ele vai fazer o mesmo esquema de fazer a escrita em um arquivo de txt. Então a gente consegue ver aqui que o arquivo ele vai ser escrito dentro do mesmo output aqui que está dentro aqui. E no final vai dar uma mensagem para o usuário dizendo que as sequências foram traduzidas, ou seja, retraduzidas na verdade de aminoácido para nucleotídeo. E aí, a partir disso, a gente vai ter nossa sequência alinhada, já no nucleotídeo, com os códigos bem alinhados, e a partir disso vai ser a função para gerar o resultado do NDS propriamente dito. Então, isso aqui vai pegar um input, que vai ser o output dessa função aqui do tradutor ANNXT, e o output, que no caso vai ser o resultado final do arquivo. Então vai gerar vários arquivos, e com base nisso a gente vai ter o nosso resultado. Aqui estão algumas mensagens que eu escrevi aqui para ficar mais bonitinho o output. E basicamente o que é importante desse código é que a gente vai ter vários valores aqui que eles precisam ser gerados para poder gerar essa estatística. Então esse SN values acontece porque basicamente quando a gente fala dos códons, pode ser que... Ops, só um segundinho. Tá péssima a resolução.
Mas basicamente o que acontece é que quando a gente tem alguns códigos especificamente, a gente vai ter o que são valores esperados de mutações sinônimas e não sinônimas, se a taxa fosse neutra, por exemplo, você conhece mutação aleatoriamente. No caso, por exemplo, quando a gente fala de um códon do TGG, que vai codificar o triptofano, a gente espera que esse código daqui, que esse códon, ele não vai ter nenhuma mutação sinônima, basicamente porque o TGG ele é o único códon que vai codificar o triptofano. Então, qualquer mutação em qualquer posição, ela vai causar uma alteração na sequência de aminoácido. Então, o valor de N, que é o valor de mutações não sinônimas esperado, é de 3 e mutação sinônimo esperado é de 0. Já quando a gente passa para um códon que tem mais códons sinônimos, a gente vê uma diferença nessa relação. Então, por exemplo, o CGG ele pode sofrer algumas mutações em algumas posições especificamente, como por exemplo o CGG para AGG, que ela vai continuar sendo o mesmo aminoácido. Então, nesse caso, o valor esperado para você ter uma mutação sinônima e não sinônima são diferentes. E basicamente a gente faz o valor de 5 substituições por 3 nucleotídeos. E no final vai dar 1.6666 e S vai dar igual a 1.333. Então, no caso, aqui mutações não sinônimas e aqui mutações sinônimas. E aí, isso tem que ser incorporado no código, justamente porque esses valores eles são importantes para gerar a estatística final. Então, no caso, cada códon ele vai ter um valor próprio, com exceção dos stop códons, justamente porque são códigos que são códons que são não codificantes. E aí, com base nisso, ele vai pegar o arquivo AXT que foi gerado pela função anterior e ele vai fazer a análise do códon. Então, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para ficar um pouco mais fácil. View, Appearance, Zoom, um pouco melhor. Tranquilo. Então o que acontece? Esse aqui vai pegar códon 1 e códon 2, então no caso o códon da primeira sequência e o códon da segunda sequência. Se o códon ele tiver um gap, ele vai contar um valor dentro desse indel aqui. O indel ele não é interessante para gerar um DNDS, mas é uma estatística, mas é um valor interessante justamente para ver qual é a qualidade da análise. Porque no caso, um dos problemas relacionados ao alinhamento múltiplo é que se você tiver um gap em uma posição, você perde completamente todo esse valor dentro do alinhamento. E justamente por isso que é interessante fazer o alinhamento para par, porque você reduz essa perda de dados. Então, mas aí você vai ter perda de dados, né? Porque você vai ter gaps dentro do alinhamento. Mas a ideia é também minimizar isso. No caso, se um dos códigos estiver dentro do stop código, ele vai simplesmente desconsiderar também, não vai nem somar os valores. E aqui no caso, se os códigos eles forem iguais, a gente vai precisar pegar esses valores de N e os valores de S e a gente precisa salvar eles para gerar a estatística, porque mesmo que se o código ele for igual, a gente tem os valores que são esperados dentro da sequência. No caso, aí tem todas essas condições aqui, que são analisadas, e o else são basicamente se os códigos eles forem diferentes. Então a gente vai fazer a mesma soma dos valores esperados, só que no caso, se você tiver uma alteração no códon, a gente precisa verificar cada alteração. Então, com base na sequência, nesse dicionário daqui, basicamente o que vai fazer é que vai gerar esse temp códon 2, que vai ser um códon temporário, e esse códon temporário ele vai conter a alteração no códon 2 e vai conter a sequência do códon 1. E aí no caso, se esse códon quando o códon 1 estiver dentro do item, que é no caso o item relacionado a esse dicionário daqui de aminoácidos, de códons também, e aí se o temp códon 2 ele estiver dentro desse item, vai contar com uma substituição sinônima, justamente porque vai ser a mesma substituição, vai ser o mesmo aminoácido. Se ele estiver fora, ele vai contar como não sinônima e vai repetir isso para cada posição dentro do códon. Então, por exemplo, se o códon 1 for diferente, esse códon 2 for diferente. No caso, eu não consegui fazer o loop aqui,
porque tem essa questão da posição aqui, então cada condição teve que ser individual. E aí, com isso, a gente vai ter o valor de substituições sinônimos observado e de não sinônimos observados. E a partir disso, a gente vai entrar numa série de equações para poder definir a estatística de NDS. Então, no caso, o valor de n vai ser a somatória de todas as posições, o r vai ser o número de códons, então, no caso, o S é basicamente menos N, são valores complementares. Esse ND aqui vai ser o número de substituições observadas, que a gente já observou como é que calcula. O substituições sinônimas observado também, mesma coisa. E com isso a gente vai ter o valor de PN e o valor de PS. Então, basicamente, é o que foi observado em cima do que foi esperado. E com isso, a gente vai calcular o nosso DN, que é baseado nessa fórmula aqui calculada por Jukes Cantor. Mesma coisa também para DS. E no final, a gente vai ter a nossa estatística de DNDS. E com base nisso, a gente observa se essa relação é positiva, negativa ou neutra, e a gente consegue comparar com outros organismos. No caso, basicamente é isso o código. E no final ele vai me dar essa função daqui ele vai calcular, vai fazer o output file write com todos os valores que foram calculados, incluindo o Jindel. Vai gerar também o DNDS geral, porque esse valor daqui é para cada alinhamento. Vai também gerar a média de Indeus. E no final vai me dar uma mensagem dizendo que foi encerrado o processo. E aí, essas aqui são as funções que são necessárias para calcular o DNDS. Eu fiz em um arquivo separado. E o main arquivo basicamente esse aqui. Eu importei as funções como f e eu também coloquei algumas funções para interação com o usuário. Então, por exemplo, esse parse aqui, ele é ótimo porque justamente eu consigo adicionar os argumentos de uma forma bem bonitinha. E com base nisso, eu consigo também, por exemplo, eu posso alterar o valor do gap, posso gerar um arquivo de output com base no usuário também, eu vou mostrar como é que faz isso. E ele vai rodar todas as funções. E aí, no caso, se tivesse esses argumentos aqui de gap, ele vai incluir dentro da função. Se não tiver, ele vai usar o default, que foi o -4. E a mesma coisa para o output. No caso, se conter o output, ele vai gerar um arquivo personalizado, senão vai gerar apenas output mesmo. E aí, agora mostrar como é que faz para poder fazer o programa. Então, no caso, se eu vou digitar aqui Python, no caso vou dar um ls aqui, eu tenho o DNDS, as funções e o teste que eu gerei. No caso, vamos dar uma olhada no teste para ver como é que está. Basicamente a sequência com header, a sequência afasta, e com base nisso vamos fazer o nosso processamento aqui. No caso Python 3 para chamar o programa, o DNDS tem que ser aqui. E aqui o parser justamente ele me permite fazer como se fosse um programinha mesmo. Então eu adiciono uma descrição dizendo qual é o programa, um help, e aqui são os argumentos que a gente pode inserir. Então um arquivo de input, um arquivo de output e um arquivo para inserir o gap dentro do alinhamento. Então, para usar esse programa, basta a gente chamar o programa, digitar input, e aqui a gente vai colocar o nosso arquivo FASTA. Então, se eu apertar Enter aqui, ele vai me gerar essa função daqui e todas as mensagens que eu falei previamente. Então, tem uma mensagem dizendo que o alinhamento foi terminado, que as sequências foram traduzidas, e no final o arquivo ele me mostra uma mensagem de encerrado. Então a gente tem aqui o nosso ponto FASTA, com a sequência como eu mostrei previamente. A gente vai ter o AXT, que vai ser o alinhamento para a par das sequências de aminoácidos. No caso não teve nenhum gap aqui inserido, mas eu posso mostrar depois como é que funciona. A sequência do alinhamento para a par é retraduzido. E aqui vamos gerar o output. Então vai gerar uma mensagem bonitinha aqui, vai me dar um arquivo em CSV que eu posso ler depois
com Excel, um LibreOffice da vida. E aqui basicamente vai me dar todos os valores. Então o DNDS para cada sequência individual vai ser esse daqui. E no final ele vai me gerar uma média, que aqui eu consigo observar qual é o tipo de seleção que ocorreu dentro desses organismos. Então no caso aqui, como é abaixo de 1, isso aqui ocorreu uma seleção negativa. Então basicamente é isso. E aí se eu deletar aqui e mostrar o restante das funções, eu posso gerar um input, e aqui se eu quiser dar um output, por exemplo, gen1.txt, ele vai refazer todo esse processo, e aqui ele vai me dar o output nesse arquivo daqui. E no caso, vou também mostrar a questão do gap. E aqui, no caso, eu vou fazer um gap -1, digamos. Vamos ver se isso aqui muda o alinhamento. E as sequências de teste que eu peguei são relativamente similares, então pode ser que não haja nenhuma alteração. Mas vamos ver aqui. Aqui tem alguns gaps, basicamente. Então esse processo de retradução está funcionando bem. O alinhamento também está funcionando, acho que direitinho. Esse aqui é o algoritmo de alinhamento global, não é o local. Eu não consegui implementar isso. E aqui vamos ver que houve uma alteração no valor de indel. Então o programa está funcionando bem direitinho. Tem alguns problemas, no caso, se eu tiver muita discrepância no tamanho, eu vi que não dá muito certo, por isso que eu peguei sequências similares. E eu queria implementar o código de alinhamento local, eu não consegui, não entendi muito bem como fazer. E eu tive um pequeno problema também em relação ao cálculo das substituições sinônimas e não sinônimas, porque eu observei que essa forma daqui que eu fiz, ela tem alguns problemas se você tiver, por exemplo, duas mutações ou mais, porque duas mutações, elas com certeza vão ter pelo menos uma sinônima e uma não sinônima, mas a forma que eu fiz com esse código, pode acontecer que essas duas mutações elas sejam contadas como mutações sinônimas. Mas foi a forma que eu consegui implementar. Eu posso dar uma olhada para ver se eu consigo consertar isso depois. Mas de forma geral, tirando essa pequena imprecisão, eu acho que o programa está funcionando de forma bem direitinha. E é isso.